Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a proposta de hoje é um vestidinho para bebê de até 2 anos. Para este vestido, nós vamos fazer, ó, eu já fiz toda uma parte, tá? Ele é composto por duas partes. Então, eu já fiz toda uma parte aqui e agora eu vou iniciar a segunda parte mostrando como é que devemos proceder. Nós começamos ele aqui pela parte das alças, tá? Então, assim, ó, nós vamos colocar 10 pontos. Aqui, ó, tem uma quantidade de 10 pontos. Então, você vai ver se é isso que você quer para a sua alcinha. Neste caso aqui, ó, a alça ficou com 4 centímetros. Então, se você quer nesta mesma largura, então terá que colocar 10 pontos na agulha. Então, assim, ó, eu coloquei de forma normal os pontos, não coloquei de forma elástica, tá? Normal, como você costuma colocar pontos. Tá? Então, aqui eu tenho 10 pontos. E eu fiz as duas alças juntas, pelo aquele mesmo motivo que às vezes eu falo quando vamos fazer alguma coisa que tem que ficar do mesmo tamanho, para não ficar contando. Para a gente não precisar ficar contando o número de carreiras, a gente vai fazendo e, claro, a gente vai contar igual para ter o número certo de carreiras, mas não precisamos contar uma e depois contar a outra. Por isso fazemos então as duas alças juntas. Então, aqui também 10 pontos. Então, só deixa eu conferir. 3, 6, 9, 10. E aqui 10. Como é que eu fiz aqui? Eu trabalhei em ponto meia. Tá? Então, eu fiz aqui cordões, tá? Em meia. Isso não impede que você faça em tricô. Aí você vai escolher. A diferença só é que ou você vai fazer os cordões em meia, né, que é meia pelo direito e meia pelo avesso, ou vai fazer em tricô, que é tricô pelo direito e tricô pelo avesso. Agora, pelo avesso, em meia também. No meu caso, que fiz em meia. A única coisa, né, se você decidir depois fazer diferente de mim, que você decida aqui fazer cordões em tricô, você vai ter que ter o cuidado depois na hora de fazer aqui, quando eu estiver demonstrando, os meus 10 pontos que vão permanecer nas laterais permanecerão em meia. E aí, porque aqui, ó, eu trabalhei um ponto que aqui eu permaneci em meia e aqui eu mudei para tricô. Então, aqui são cordões também, né? Que é tricô no direito e tricô no avesso, faz parte do meu ponto aqui. Mas essa parte e essa parte eu permaneci trabalhando cordões em meia. Então é a única coisa, se você fizer em tricô, você não pode olhar eu fazendo em meia na questão de se confundir, né? Só a questão de você não se confundir. Eu vou estar trabalhando os meus pontos iniciais em meia, os 10 em meia e os últimos 10 também em meia. E você, se decidiu fazer em tricô, o de você... Opa! O de você será em tricô. Tá? Então, vamos permanecer assim,
carreiras de ida e volta, fazendo cordões em tricô por 20 cordões. Já tenho pronto aqui. Então, aqui eu já dei a altura, ó. Tá? Eu já fiz aqui 20 cordões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fazer 20 cordões, 40 carreiras. Aí, eu cortei esse fio aqui, porque eu não vou mais precisar. Agora, eu vou trabalhar com um fio só. E aí, agora, nós vamos proceder da seguinte forma. Então, como eu disse, ó, aqui foi o que eu falei. Eu vou permanecer trabalhando esses pontos aqui em meia. E se você estiver fazendo em tricô, você vai permanecer em tricô. Então, essa alça, eu vou botar esse aqui pra cá, pra não me confundir, que daqui a pouco eu tenho que pegar ela de volta. Agora, aqui, eu vou colocar 33 pontos na agulha. Por que 33? Porque o meu ponto, o ponto que eu utilizei aqui, ele é múltiplo de 6 mais 3 pontos, tá? Ó, então, 3, 6 e 3 pontos para finalizar aqui a questão do motivo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6 são 30 e 3 para finalizar. Então, aqui eu vou colocar 33 pontos. Então, se você quiser fazer menor, tá? Você terá que colocar múltiplo de 6 mais 3 pontos. Se quiser fazer maior, a mesma coisa, múltiplo de 6 mais 3 pontos. Então, aqui, ó. Como eu gosto de colocar pontos, quem já me segue há algum tempo sabe, mas fica opcional como é que você gosta de colocar os seus pontos na agulha, tá? Aqui você tem que colocar 33 pontos na agulha. Então, ó, eu gosto de fazer assim. Estou aqui, só pego aqui a minha laçada e puxo o ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 32, 33 pontos. Então, aqui eu coloquei esses pontos aqui na agulha. Agora, eu vou seguir trabalhando na minha outra alça. Lembre-se, meia ou tricô, né? Então, você vai seguir trabalhando. Eu vou segurar esse fiozinho aqui para que não solte o ponto. Então, eu faço da mesma forma como se eu fosse começar aqui, esse ponto sem fazer. E aí, vou ali e seguro aquele fiozinho lá para não perder o ponto. E vou aqui, trabalho os demais. Agora, aqui, a partir desta carreira aqui, nós vamos começar a contar e vamos fazer aqui 5 cordões. Então, aqui a gente vai ver que o fio ficou pelo avesso, né? Ó, é a minha carreira do avesso. Então, aqui nós vamos começar a contagem, tá? Então, aqui eu fiz a carreira de montagem e agora aqui eu vou começar a contar e vou fazer 5 cordões. No meu caso, vou seguir trabalhando em ponto meia. Dou aquela cuidadinha no ponto ali para não perder, né? Essa parte aqui. E agora, aqui, nós temos que cuidar o quê? É um fio que foi feito assim, né? Ele criou só um elo, então, nós temos que ter o cuidado
de não perder. Então, esta carreira aqui, ela é chatinha de fazer, né? Porque nós não podemos perder o nosso ponto e ele tá bem apertadinho. E além disso, essa agulha que eu tô utilizando, ela não tem uma ponta muito fina, que aí não me facilita muito também, né? Então, agora eu vou seguir brigando aqui com os meus pontos até eu colocar todos os pontos aqui nesta agulha. Então, aqui, etapa concluída com demora, mas com sucesso. E agora, vamos dar continuidade trabalhando em ponto meia. Certo? Então, agora, vamos fazer aqui 5 cordões. E aí, eu retorno quando estiver pronto para, então, fazermos a divisão e começarmos ali o ponto fantasia. Então, aqui, ó, vocês lembram que eu falei que as alcinhas estariam pelo avesso para começar a contagem. Por quê? Porque daí a gente consegue ter aqui, ó, estão no avesso, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cordões, tá? Agora, eu vou permanecer, como eu havia dito, fazendo os 10 pontos aqui em meia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou colocar marcador, porque eu não quero ficar contando toda vez esses 10 aqui. Nem aqui. Então, eu vou colocar um marcador aqui e um ali no final. Agora, nós vamos começar a trabalhar o ponto fantasia. Primeira carreira. 3 pontos em tricô, 3 pontos em meia, 3 pontos em tricô, 3 pontos em meia, 3 pontos em tricô, 3 pontos em meia, 3 pontos em tricô, 1, 2, 3 meia, 1, 2, 3 tricô, 1, 2, 3 meia e tem que terminar em 3 tricô. 1, 2 e 3. Agora sim, 3, 6, 9, os 10 pontos que são dessa lateral. Aqui eu vou colocar o marcador. Entenderam? Então, o ponto é 3 tricô, 3 meias, 3 tricô, 3 meias, 3 tricôs. Temos que terminar aqui para dar certo em 3 tricôs. Aqui, então, como eu disse, eu vou permanecer trabalhando em meia. Avesso do trabalho, eu permaneço a lateral em meia. Por que meu fio desfia? E agora os pontos centrais são todos em tricô. Tá? Então, a segunda carreira do trabalho é toda ela em tricô. Eu só vou mudar novamente lá na outra ponta
quando me sobrarem os 10 pontos que eu estou fazendo em meia. Então, cheguei aqui, é meia. Terceira carreira. Aqui eu vou permanecer em meia. E só agora eu vou fazer assim, ó. Só agora por quê? Porque eu encurtei o motivo aqui, ó, pra já iniciar ele. Eu não fiz como ele é, mas eu vou explicar como ele é aqui. Aqui ele tá encurtado. Vocês viram que aqui eu tenho mais carreiras do que eu tenho aqui? Então, agora eu vou fazer essa carreira aqui desse nozinho aqui. E depois eu vou passar a fazer ele sempre completo, tá? Esse aqui é o ponto tartaruga. Casco de tartaruga, para algumas amigas, eu não sei. Ponto carocinho, ele tem vários nomes. Então, ó, eu aqui 3 tricôs. Agora eu vou fazer laçada e vou tirar esses 3 pontos que eram em meia, os 3 juntos em tricô. E vou fazer uma laçada. 3 tricôs. 1, 2, 3. Uma laçada, 3 juntos em tricô. Uma laçada. 3 pontos em tricô. Laçada. Agora os 3 juntos em tricô. Laçada. Agora 1, 2, 3 pontos tricô. Laçada. 3 juntos em tricô. Laçada. 1, 2, 3. Laçada. 3 juntos em tricô. Laçada. 1, 2, 3. O que não podemos esquecer? É fazer laçada, 3 juntos em tricô e laçada. Não podemos esquecer de repor os pontos. Então, sempre lembrando, uma laçada antes, 3 juntos em tricô e uma laçada depois. Agora, a carreira do avesso, aqui permanece em meia. E aqui permanece toda ela em tricô. Cuidando para não perder as laçadas e sim trabalhá-las em tricô. Agora, nós vamos começar a trabalhar de forma, como eu disse, agora, vou mostrar aqui, ó. Ali eu fiz, né, encurtadinho, que nem ali. Agora, eu vou começar a trabalhar o motivo inteiro. Então, para o motivo inteiro, vou trabalhar 3 tricôs, 3 meias, 3 tricôs, 3 meias. E vou terminar lá com
3 tricôs. Então, 3 tricôs, 3 meias, 3 tricôs, 3 meias, termina lá com 3 tricôs. Agora, o avesso. Todo o avesso em tricô. Avesso vai ser sempre aqui na parte do ponto fantasia, vai ser sempre em tricô. Próxima carreira. Agora vai ser uma repetição do ponto. Aqui, 3 tricôs e 3 meias. 3 tricôs e 3 meias. Vou repetir assim, terminar lá com 3 tricôs. O meu avesso vai ser todo em tricô. Então, meia toda em tricô, meia na ponta de novo. Retorno na próxima carreira pelo lado direito. Lado direito do trabalho, já fiz os pontos aqui da borda. Agora, nós vamos fazer 3 tricôs, laçada, 3 juntos em tricô. Laçada, 1, 2, 3 pontos tricô, laçada, 3 juntos em tricô, laçada, 1, 2, 3 tricôs, laçada, 3 juntos em tricô, laçada, 1, 2, 3. E assim agora é a nossa repetição. Não esquecendo nunca, né, de fazer a laçada. Senão você está deixando o ponto para trás. A partir do momento que você tira 3 aqui, fica com um só, você precisa repor 2. Então, você está repondo com a laçada, tirando aqui, transformando num ponto só e devolvendo novamente o ponto com a laçada para então termos 1, 2 e 3. 3 pontos aqui. A próxima carreira toda em tricô. Eu retorno então para mostrar uma coisa para vocês e fazer a conclusão aqui para darmos continuidade. Então, aqui eu quero mostrar o seguinte. Como eu disse, aqui eu fiz ele encurtado, foram bem menos carreiras para já fazer o primeiro nozinho. Agora, aqui ele está completo e temos aqui o segundo nozinho. Agora, vamos fazer o seguinte, então, a gente já sabe que o ponto é o nozinho, aí eu sigo, né, trabalhando até o próximo nozinho. Aí, eu trabalhei aqui, contei assim, ó, 1, 2, 3 nozinhos, tá? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar 1, 2, vou finalizar aqui e vou fazer mais um nozinho aqui. Você vai fazer também aí, e aí eu retorno que nós vamos fazer aqui aumentos. Bem, então aqui eu já concluí. Tá, só para retificar, eu não me lembro se eu falei, eu só vou verificar isso depois na hora da edição, então para não ficar dúvidas, assim, ó, eu não conto esse primeiro nozinho aqui, porque como eu disse, este aqui foi uma adaptação do ponto, ele não foi um motivo completo, então eu passo a contar os nozinhos a partir deste aqui, então, ó, 1, 2, e aí eu fiz o terceiro aqui.
tá? Então, no terceiro nozinho que eu disse, não contando com aquele lá. Se for contar com aquele lá, é no quarto. Mas eu contei 3 pelo seguinte, vocês vão entender o seguinte. Eu vou fazer agora aqui uma carreira de aumentos e depois eu vou fazer novamente carreira de aumento quando fechar 3 nozinhos novamente. Então, por isso que eu contei de 3 em 3, porque eu fiz assim, 1, 2, 3, uma carreira de aumento. 3 nozinhos novamente, uma carreira de aumento. 6 nozinhos e uma carreira de aumento, tá? Então, agora vamos fazer aqui a carreirinha que será a carreira de aumento. Então, eu faço os 10 pontos. Passo o marcador e aqui eu faço um aumento. Eu vou colocar no meu pontinho como eu costumo colocar. Então, aumentei um ponto aqui. Agora, vou fazer aqui, eu tinha 3, vai permanecer 3 tricôs aqui. Agora, um aumento. Agora, eu tenho aqui os 3 meia. 1, 2, 3 meias. Um aumento. Agora, eu tenho os 3 tricôs. 1, 2, 3 tricôs. Um aumento. Agora, eu tenho 3 meias. 1, 2, 3. Um aumento. 3 tricôs. Um aumento. Talvez o barulho tenha ficado um pouquinho mais alto do meu ventilador, porque começou a dar umas quedas de luz. 3 meias. Um aumento. 3 tricôs. Um aumento. 3 meias. Um aumento. 3 tricôs. Um aumento. 3 meias. Um aumento. 3 tricôs. Um aumento. Meus pontos normal aqui. Carreira do avesso. Agora, a carreira do avesso... Ui, quase que eu perdi os pontos aqui. A carreira do avesso, ela é normal, ela é toda em tricô. Só o cuidado que temos que ter é para não perder aqueles pontos que colocamos ali. Como eu sempre digo, se você fez os aumentos como eu, ele é apenas uma laçadinha na agulha. Ó, então temos que cuidar para não perder ele. Só que ele é o quê? Em tricô. Você pode pegar ele por aqui ou você pode pegar ele por aqui, tanto faz, tá? Vamos fazer toda essa carreira aqui em tricô. Cheguei no ponto novamente, ó, no ponto de aumento, tá? Então, você só tem que cuidar para não perder ele. Toda essa carreira aqui é tricô. Então, aqui damos continuidade. Agora, nós vamos ter aqui somente mudança nos meios, que foi onde nós fizemos os aumentos. O ponto permanece igual. Aqui, agora, em vez de 3 pontos, nós temos 5. Nós tínhamos 3, aumentamos um de cada lado. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 tricôs e 3 meias. 5 tricôs. E 3 meias, certo? Então, assim, criamos aqui aumentos nos meios, fazendo que
com que o vestido comece a ter uma abertura, né? Que ele comece a ficar evasê. E o ponto vai permanecer o mesmo, nós vamos permanecer fazendo o ponto, só cuidando agora aqui que no meio nós temos 2 pontos tricô a mais. Então, 5 pontos aqui, finalizei a carreira aqui com os meus 10 pontos em meia, e agora o ponto permanece igual, as carreiras em meia na ponta e no meio. Ó, não vou conseguir abrir, né, porque a minha agulha é bem pequenininha, mas aqui já dá pra ter uma ideia de que ele deu essa abertura. Agora eu vou mostrar aqui na outra parte, como eu disse, são 2 partes. Ó, deixa eu mostrar aqui, então. Então, né, ó, contei lá. Desprezei aquele primeiro nozinho, 1, 2, 3. Aqui na outra carreira eu coloquei 2 aumentos, então eu fiquei com 5 pontos aqui no meio. Aí eu fiz novamente, aí com 5 pontos no meio, 1, 2, 3. E aí eu criei aqui na outra carreira outro aumento, então eu fiquei com 7 pontos, porque eu tinha 5, aumentei um de cada lado, porque os aumentos vão ser sempre assim, né? Um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, um 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 aqui e um ali. Então, fiquei aqui, ó, 1, 2, 3, um aumento, fiquei com 5 pontos. 1, 2, 3, um aumento, fiquei com 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições e criei um aumento ficando com 9 pontos. Por que que eu decidi fazer assim? Porque eu não queria que aqui na ponta ficasse muito largo, tá? Então, neste caso aqui, eu não vou conseguir ter toda a amplitude, mas eu vou medir aqui pra vocês. No meu caso aqui, ó, eu fiquei com um total, ó, não tô esticando, tá? Ele ficou com um total de 40 centímetros, tá? Então, aqui, de uma ponta a outra, eu aumentando até obter aqui 9 pontos, eu fiquei com 40 centímetros, tá? Então, relembrando, eu fiz 3 carocinhos, um aumento, 3 carocinhos, um aumento, e depois 6 carocinhos e um aumento. Aí vai ficar a critério de você, se você quer mais abertura ou menos abertura. Se você quiser menos que 40 centímetros, você não pode aumentar ali quando eu passei do sexto, que eu fiz o aumento, não pode ter aquele aumento ali, para não ficar maior. Quer menor? Então, só vai fazer, então, 2 aumentos. Queres maior? Então, tem que fazer, porque eu fiz 3 aumentos, então você vai ter que fazer mais aumentos. Quanto mais aumentos, mais aberto aqui vai ficando, certo? E aí, então, eu fiz aqui, ó, vou dizer pra vocês a quantidade de carocinhos que eu fiquei, tá? Eu vou contar desde o primeiro carocinho lá até o último, tá? Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carocinhos, tá? Então, eu fiz 3 aumentos e 23 repetições aqui. Quando eu finalizei aqui a última repetição, aí eu finalizei aqui, mas eu retorno, eu vou fazer ali, tá? Até chegar aqui, e aí essas últimas carreirinhas aqui eu faço aqui no vídeo para mostrar, para não ficar dúvidas de como é que eu finalizei e fazer o arremate aqui. Então, agora eu vou fazer toda essa minha outra parte aqui. Então, após concluirmos aqui a quantidade no comprimento, eu fiz as últimas carreiras assim, ó. Eu
permaneci fazendo ponto meia aqui na borda. E ponto tricô nesses pontos centrais. Em todos os pontos aqui do centro, eu fiz em tricô. Até mesmo aqueles pontos que seriam agora aqui em meia, né? Aqueles 3 pontos ali, eu passei a trabalhar em tricô. E aqueles 10 últimos pontos lá da borda, também em tricô. Mas, perdão, em meia, os 10 últimos lá em meia. Mas também, essa questão aqui é opcional, né? A questão é a sua escolha, como é que você vai encerrar o trabalho, tá? Por que que eu passei aqui? Vou mostrar na outra parte. Aqui, ó. Eu fiz, então, uma carreira de ida em tricô, uma carreira de volta em tricô. Ó. Aqui eu permaneci fazendo os cordões. E aqui só que eu fiz, né? Eu estava aqui, ó. Aqui, então, eu fiz tricô e voltei trabalhando em tricô. E aí, depois, eu fiz a carreira de arremate. O arremate eu fiz normal, mas eu mostro ali pra vocês como é que eu fiz o arremate. Então, eu vou fazer ali aquela carreira que eu estou fazendo de ida e uma carreira de volta em tricô. Após concluído, então, carreira de ida e volta, eu gosto sempre de manter um padrão, né? Os pontos que estão em meia, eu arremato em meia. Os que estão em tricô, eu arremato em tricô. Só porque eu gosto de manter um padrão de como é que eu estou trabalhando, tá? Você pode fazer o arremate que você preferir. E aqui no caso, só um pouquinho que eu peguei um fiozinho. E aqui no caso, eu não fiz arremate elástico, eu fiz arremate convencional. Então, ó, agora já cheguei aqui na parte dos tricôs, aí eu passo a trabalhar o arremate assim. Tá? Não vai mudar em nada, é só porque eu gosto de manter um padrão. Eu vou seguir aqui, vou fazer o arremate e aí retorno com as explicações para a gente dar continuidade nas costuras. Então, aqui já concluído, eu peguei, medi o fio. Peguei esse fio, medi mais ou menos 2 vezes o comprimento aqui do vestidinho para deixar esse fio aqui para fazermos a costura lateral. Tá? Então, aqui já fica preparadinho para fazer a costura lateral. Bem, então agora nós temos aqui uma parte. A segunda parte, né? Então, temos aqui as 2 partes, frente e costas. E para nós passarmos direto para a costura e não temos que retornar aqui em questão de tricô, então já vamos fazer 2 alcinhas. Ó, 2 alcinhas, da mesma forma que eu fiz essa aqui com a diferença que essa temos 10 pontos e esta eu coloquei 7 pontos, porque eu quis uma alcinha mais fininha, mas também se você quer a alça exatamente igual a esta aqui, nesta largura, você faz com 10. Essa alcinha é o tchanzinho que nós vamos ter aqui no vestidinho. E como é que eu vou saber o comprimento que eu quero a alcinha? No meu caso, eu fiz 22 cordões, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 44 carreiras, 22 cordões. É só você pegar assim, ó. Coloque essa peça aqui e essa peça aqui. Uma do lado da outra, assim, ó. Tá? Como se a gente já tivesse costurado aqui, ó. Tá? E aí, você pode ir medindo aqui, ó, porque eu quero que isso aqui fique aqui, ó. Nesses pontinhos que a gente fez da borda, os pontinhos da alcinha. Porque eu vou prender ele exatamente aqui, ó. Tá? E depois, exatamente ali. Eu dei uma folguinha, né? Claro que o vestidinho vai fazer isso aqui. Então, você meça aqui, ó, no meu caso, eu fiz provavelmente aqui, ó, deu uma carreirinha ida e volta a mais. Entenderam? Assim, fui medindo meu comprimentinho aqui, ida e volta, só pra ter um excessinho aqui, pra não ficar muito apertado. Tá? Esse aqui é o comprimento, mas se você quiser fazer igual a minha, tá? 22 cordões, 44 carreiras e 7 pontos na agulha. Agora vamos passar para a costura. Tá? Você vai utilizar a agulha que você preferir. Quem me segue sabe que eu gosto de utilizar, para esses fios mais finos, eu gosto de utilizar agulha de bordado sem ponta. E aí, vamos aqui, ó. Agora, nós temos que ter o cuidado de não fazer a costura no lado errado, tá? Então, eu estou com o fio aqui nesta ponta e aqui o lado direito. Ó. Vou estender a outra ponta aqui, também com o lado direito para cima. E vou pegar aqui no último pontinho que a gente fez, unindo as duas peças. Ó. E agora eu vou fazendo ponto daqui, ponto daqui. Ponto daqui, ponto daqui. Ponto daqui, ponto daqui. E aí, você pode me perguntar assim, tem que ser esta costura? Não, você pode utilizar a costura que você achar que fica mais bonito no seu trabalho, tá? Eu estou apenas dando uma ideia e mostrando como é que eu fiz. Tá? Eu vou fazer toda a minha costura desta forma. Agora, não é uma regra, tá? Você pode utilizar a costura que você mais gostar. Então, vou indo assim até chegar aqui, ó. Aqui, nós temos que fazer uma medida como se fosse cava. Ó, aqui, a altura, né? Nós vamos unir aqui, ó. E nós temos que fazer aqui uma medida como se fosse cava. Eu vou deixar bem extenso, porque eu acho que para vestidinho não pode ficar assim muito fechadinho, até porque como é para bebê, dá para botar um bodyzinho por baixo, né, uma blusinha. Então, mais vale o bebê ter a mobilidade do que ficar muito apertado dentro da roupa, tá? Então, eu vou costurar, ó, mais ou menos
Depois, quando eu tiver terminado ali, eu mostro. Mas aqui é uns 4 dedos abaixo da parte aqui do peito, ó. Vou costurar mais ou menos até aqui. Tá? Vou deixar marcadinho aqui. Então, eu vou abrir a minha peça de novo e vou seguir costurando até lá. Quando chegar lá, eu retorno. Então, costura lateral terminada, tá? Como eu havia dito lá, nos 4 dedos. Deixa eu passar pra cá. Assim, né? Até onde eu tinha marcado com alfinete. Aí, você tem 2 opções. Você arremata aqui, simplesmente corta seu fio, né? Arremata, corta o fio e esconde. A outra coisa que eu quero chamar atenção, sempre chama atenção, né? Na costura, é você dar aquela puxadinha pra que, se porventura você puxou demais o fio, ele não fique, né, enrugado. Então, segura lá em cima, segura aqui embaixo e estica. Tá tudo ok? Bom, então agora vamos voltar pra lá, ó. Como eu disse, você pode simplesmente aqui arrematar ou vamos fazer assim, ó. Vamos caminhando até chegar ali. Um pouquinho que meu fio aqui. Ó, eu vou caminhando com esse fiozinho por dentre os pontos. Porque eu quero prender aquela alcinha, lembra? Pronto, cheguei aqui nesta marquinha da divisão aqui. Agora, eu até havia deixado o fio aqui, mas eu não vou precisar, porque eu já tenho fio aqui. Então, eu vou até aqui já arrematar esse fiozinho. Que eu vou utilizar aquele lá mesmo. Ó, então agora a gente vai fazer o quê? Vou prestar atenção no avesso, né? Escolher o que que você... na verdade, o tricô tem aquela situação assim, né? O que é avesso pra mim pode não ser pra você. Às vezes a pessoa acha mais bonita a visualização de um lado do que do outro, ó. Aqui é o avesso, aqui é o direito. Tanto que eu estou falando porque, neste caso, eu vou colocar a parte direito para baixo. Vou deixar essa parte para cima, porque eu acho que fica melhor a visualização ali da parte da costura. Ó, então eu vou lá e vou vir aqui, ó, ponto aqui, ponto aqui. Ponto aqui, ponto aqui. E vou unir esta pecinha aqui, aqui no vestido. Tá? Depois de costurar, eu vou botar pro avesso aqui, para finalizar a costura.
Agora, eu vou esticar aqui, ó. Para que fique certinho, né? Deixa eu endireitar minha peça aqui. Não fique torto. E aí, vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Vou vir aqui. Deixa aqui, depois eu puxo pra baixo pra esconder. Faço a mesma coisa de arremate aqui deste lado. Vou fazer o quê? Eu vou puxar aquele fiozinho ali, ó. Esse fiozinho que tá aqui na frente, eu vou puxar pra trás, pra esconder ele aqui também. Quem me segue sabe que eu digo que esse fio aqui é daqueles que esfarela. Ó, ele se abre todo, então é um fio que esfarela. Esses fios que esfarelam me atrapalham. E agora, nós vamos repetir este mesmo processo aqui, lá do outro lado. Nós vamos repetir este mesmo processo aqui deste lado. Arrematar os fios e costurar aqui também. Aí, aqui, eu já deixei... Cadê minha agulhinha? Então, vou vir aqui e vou unir aqui as alças. É claro que aqui também tem uma opção que eu vejo que tem um modelo na internet que é seguir aqui com um cordãozinho em crochê e fazer uma folhinha na ponta, se eu não me engano é isso. E também fica bem bonitinho, tá? E aí depois, em vez né, aí não é costurado, aí é amarrado. Mas eu preferi fazer a costurinha aqui. Ó, aqui a alcinha presa. Aí vem com o fio pro avesso. Pra fazer aqui os nozinhos. Certo? Então, agora eu vou fazer todo o outro lado da mesma forma. Eu vou prender as alcinhas e vou fazer a costura lateral e prender aquela alcinha ali de detalhe. Então, aqui está a peça toda concluída, a costura dos lados, a costura nas alcinhas,
essas alcinhas também já colocada, certo? Agora eu vou medir aqui para vocês verem as especificações da peça. Então, esta peça ficou com um comprimento total, tá? Eu tenho que dar só uma esticadinha, porque no momento que a gente costura, né, ela... Aqui. Então, aqui de cima da alça até a parte de baixo ficou com um total de 45 centímetros. Da parte do peito, aqui da parte do peito, endireitando ali, né? Então, da parte do peito até aqui, sem esticar, ó. Né? Nós já havíamos medido antes, até acho, mas sem esticar, de 39 a 40 centímetros, quase chegando nos 40, né? Eu não tô esticando a peça. Então, vou considerar que seja 40, né? Porque no momento que a gente levantar, ele vai pesar, então, 40 centímetros. Aqui do peito até a parte de baixo. De uma ponta a outra, 40 centímetros. E aqui, na largura do peito, 23 centímetros. Tá? Então, este foi o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esta aula comigo. Deixem um joinha, um comentário. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Este canal é um canal que eu faço aulas de tricô e crochê, tá? Então, para quem gostar dessas duas artes, seja muito bem-vindo. Então, um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!